A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Glória a Deus por isso. Amém? É um prazer, uma honra estarmos aqui mais uma vez compartilhando com você o estudo da Palavra de Deus. Amém? Já compartilhei no grupo da igreja o link para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser uma bênção na sua vida, como foi na minha e na vida de todos aqueles que vão assistir. Então não perca tempo, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Aproveito aqui, querido, para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa, seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, por essa oportunidade de estar à frente desse ministério. Como eu sempre digo, essa família Ferreira tem um chamado aqui nessa terra para cuidar de pessoas, de ovelhas, famílias, empresas, empresários, e desenvolvem e praticam e fazem esse chamado com muita honra, com muito compromisso e com muito comprometimento e muita unção diante do nosso Deus. Amém? Quero agradecer a vocês aí também por fazer parte desse ministério juntamente com vocês. Querido, então ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder, que vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Querido, para essa semana o Senhor colocou um tema no meu coração que eu gostaria de compartilhar ele com você aqui. O tema diz: vencendo as batalhas espirituais com as armaduras de Deus. Esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza, querido, que vai ser bênção para nossas vidas. E para tratar desse tema, o Senhor me levou ali no livro de Efésios, capítulo 6, precisamente do versículo 13 até o versículo 17. Foi esse texto que o Senhor me deu para que nós pudéssemos compartilhar esse estudo de hoje. Amém? Mas como nós fazemos sempre quando começamos o nosso estudo, nós oramos para colocar esse estudo diante das mãos de Deus, para que eu, querido, não venha falar nada aqui do meu coração, e sim direto do coração de Deus para o seu coração. Então, aí onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos entregar esse momento ao nosso Deus. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por este dia na tua presença, te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo alimento que chegou à mesa, por todos os livramentos que tu tem nos dado, Senhor. Muito obrigado por tudo isso que tu fazes em nosso favor. Meu Senhor, toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que nesse momento, Pai, eu não venha falar nada do meu coração, e sim tudo aquilo que vem do seu coração, diretamente para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e já te agradeço. E aí onde você estiver, que você puder, querido, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito é o nome do Senhor. E o Senhor nos deu um texto para que nós possamos compartilhar esse estudo. Se você tiver a sua Bíblia em mão, vai abrindo aí para acompanhar o texto da Palavra de Deus. Se você não tiver com a sua Bíblia, acompanha o texto aqui pela tela do seu computador, pela tela do seu celular. Amém? Efésios 6, vamos ler de 13 até o 17. E diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos com o cinto da verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Esse texto é um texto profundo,
que o Senhor nos deu para nós aplicarmos acerca desse estudo de hoje. Aqui nesse texto de Efésios, capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 17, o Senhor nos dá armaduras aqui. Aqui Paulo fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, calçado nos pés, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. E aí, querido, quando Paulo nos fala acerca desse texto no livro de Efésios 6, o que Paulo estava querendo nos dizer acerca disso? Aqui nós vamos aprender como usarmos as armaduras de Deus, que nós podemos chamar também como as armaduras do cristão, que está descrita aqui nesse livro de Efésios, capítulo 6, para que nós possamos fazer o quê? Vencer a todas as nossas batalhas espirituais. Então, querido, muitas pessoas elas fazem oração para quê? Para receber as armaduras de Deus. E por que elas fazem essas orações para receber as armaduras de Deus? Porque elas acreditam que é uma armadura espiritual. Mas nesse estudo que nós vamos aplicar aqui hoje, nós vamos entender que armadura é essa. E o que é preciso para nós termos, adquirirmos e colocarmos em prática essa armadura. Nós sabemos que a vida do cristão não é uma vida de mar de rosas. Nós sabemos disso, que a minha vida como cristão, a sua vida como cristão, ela não é uma vida de mar de rosas. Como também não é uma vida fácil. Como também não é uma vida que tudo dá certo. Nós passamos por dificuldade e muitas coisas que fazemos muitas vezes não dá certo. Então, muito pelo contrário, nós estamos em um campo de batalha em todos os dias das nossas vidas com um inimigo ferrenho. E que esse inimigo, querido, não é o seu parente, que esse inimigo não é o seu vizinho, não é o seu colega de trabalho. Muito pelo contrário, o inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. E que o único objetivo dele é o quê? É roubar, matar e destruir. É roubar o que eu tenho, me matar e me destruir, como também, querido, fazer a mesma coisa na sua vida. Então, por isso, nós precisamos estar alerta e usarmos o quê? As armaduras de Deus para resistirmos aos seus ataques. E é isso que Paulo nos fala nesse livro aqui de Efésios, capítulo 6. Que a Bíblia diz que nós devemos de usar todas as armaduras de Deus para vencermos o diabo. E essas armaduras, queridos, elas foram descritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava onde? Quando ele estava preso em Roma. E naquela época, o que acontecia? O Império Romano, ele dominava tudo. Ele era o exército dominador daquela época. E era comum ver soldados do exército por toda parte de Roma. E por isso, Paulo conhecia muito bem o quê? As roupas que os soldados vestiam, os equipamentos que eles usavam, as armas que eles usavam para poder guerrear contra os seus inimigos. E até na própria prisão, Paulo, ele era o quê? Vigiado o tempo todo por um soldado. O dia todo era um soldado vigiando Paulo ali dentro da prisão. E aí ele nos escreve isso nesse momento que ele está ali nessa prisão. Vistam todas as armaduras de Deus para que possam resistir no dia mau. E ele diz, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E ele diz, assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E ele diz ainda, além disso, usem o quê? O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. E ele diz também, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando Paulo nos diz isso, através desse texto de Efésios 6, o que ele estava querendo nos dizer acerca de nós, seres humanos, evangélicos, amados do Senhor? E aí, querido, quando nós lemos esse texto,
Algumas pessoas, elas imaginam que essas armaduras de Deus é um conjunto de objetos, o quê? Místicos e espirituais, que estão à nossa disposição, e elas até oram pedindo que Deus lhe dê essas armaduras invisíveis. Mas eu e você temos que entender que, na verdade, Paulo estava simplesmente usando o quê? Uma linguagem figurativa acerca dessas armaduras que os soldados romanos usavam. Ele estava mostrando que, da mesma forma como o soldado humano usa uma roupa especial, um cinto, uma couraça, uma sandália, ou lá que seja um escudo, um capacete, ou uma espada, ele estava falando para mim e para você, nós cristãos, devemos carregar conosco o quê? A verdade. Nós devemos de carregar conosco a justiça, o evangelho, a fé, a salvação que nós buscamos a todos os dias e a palavra de Deus. Então, essas são as nossas armaduras. Paulo fez um comparativo de cinto, couraça, sandália, escudo, capacete e espada, mas para que nós, cristãos, venhamos usar a verdade, a justiça, o evangelho, que é a palavra, nossa fé. E aí, querido, para nós entendermos bem esse parâmetro, esse comparativo que Paulo estava fazendo, nós vamos falar aqui da primeira armadura que ele fala em Efésios 6. Ele fala do cinto da verdade. E o que seria o cinto da verdade para o soldado humano e para nós cristãos? Nos dias de Paulo, o soldado tinha o quê? A sua armadura, que era uma cinta larga. Geralmente era feita de couro. E para que servia esse cinto da verdade, essa armadura do soldado? Para carregar a sua espada, para proteger o seu abdômen e, ao mesmo tempo, sustentar o quê? A sua túnica, a túnica que ele usava. Só, querido, que Paulo, quando fala isso acerca do soldado romano, ele está falando para nós cristãos que o nosso sustento, a nossa integridade, ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é certo, porque assim nós estaremos protegidos pelo Senhor. E se alguém fizer uma acusação contra nós, o que vai acontecer? O Senhor, ele vai nos defender. Por quê? Porque nós estamos com a nossa razão, nós estamos falando a verdade, nós estamos agindo certo naquilo que a gente está fazendo. E além disso, para que você entenda, quando Paulo fala aqui da verdade, que Paulo cita ali em Efésios 6, a verdade que Paulo fala aqui é o quê? É a palavra de Deus. Então, quando nós estamos passando por lutas, nós precisamos apertar esse cinto bem forte. E que cinto é esse, irmão Gilson? O cinto da palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ler a Bíblia e crer de todo o nosso coração do que o que está escrito nela é verdade, é a palavra de Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque o diabo fará de tudo para que eu e você venhamos acreditar mais na derrota, para que nós venhamos acreditar mais naquilo que dê tudo errado do que na palavra de Deus e nos milagres dele. Ele vai nos lembrar em todo momento, em todos os dias, de cada decepção que nós tivemos ou passamos, de cada oração que nós fizemos e não teve resposta, e de tudo que deu errado nas nossas vidas. Então, o diabo, ele vai trabalhar nessa linha de querer levar a nossa mente, o nosso coração e o nosso pensamento para a decepção que tivemos, para as orações que não foram respondidas e para aquilo que deu errado. Ele vai se aproveitar do meu e seu momento de fragilidade para tentar nos convencer de que a Bíblia é mentirosa, de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas se você, querido, tiver com a verdade em seus lábios e no seu coração, o diabo ele vai sair derrotado da minha vida e da sua vida. Assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Jesus venceu o diabo através da sua palavra. Amém, querido?
E ele fala também nesse texto de Efésios sobre uma segunda armadura, que é a couraça da justiça. E o que seria isso? Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para quê? Para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos do seu corpo, que possivelmente ele poderia ser atingido. E nós sabemos, trazendo para os nossos dias e para as nossas vidas, que o diabo ele nos ataca constantemente. Com o quê? Com mentiras, com inverdades, com acusações, lembranças de pecado do passado. Então ele tenta a todo momento nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus, que não somos bons o bastante para recebermos a proteção e a bênção de Deus. Então, por isso, querido, nós devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa justiça. E por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado. Mas o que aconteceu? Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. Para quê? Para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo ele começa a apontar os seus pecados, eu e você, nós temos que dizer para ele o seguinte: você não tem poder para me acusar, você não tem poder para apontar dedo sobre mim ou para mim. E ele pode te perguntar por quê? Porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo pecado. Então, nós não podemos ficar sofrendo essas acusações de Satanás. E Paulo fala também no livro de Efésios, capítulo 6, que é a terceira armadura que ele cita no texto, ele fala de calçar os pés. E para você entender, nessa época, a sandália de um soldado romano ela era feita de couro. Na sola, era feito de um couro rígido. E tinha pregos de ferro que cravejados para dar firmeza na caminhada e na tração na hora da batalha. Então eles calçavam essas sandálias de couro forte, couro firme, cravejados de prego para que eles não viessem vacilar, derrapar ou escorregar diante de uma batalha. E assim também, querido, como Paulo nos falou aqui, o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Então, nós temos que ter esse evangelho de Cristo, o evangelho da paz, no nosso coração. E quanto mais o soldado de Cristo, o soldado de Deus, conhece o evangelho e prega esse evangelho para outras pessoas, o que acontece? Mais firme ele fica, mais resistente ele fica. E quando ficamos mais firmes e mais resistentes, o que acaba acontecendo? Quem acaba derrapando e sendo derrotado é o nosso inimigo. Por isso, querido, você que está aí hoje, permaneça firme seguindo o Senhor. Aconteça o que acontecer. E se você se permanecer firme e tomar posse dessa palavra, o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração, nem os seus livramentos e nem a sua salvação para a vida eterna. E Paulo fala também como a quarta armadura, o escudo da fé. E o que seria esse escudo da fé? O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. E na época, o que acontecia? Os soldados eles mergulhavam as flechas em óleo. E depois, o que eles faziam? Acendiam essas flechas com fogo e atiravam no seu inimigo. E era esse escudo de madeira revestida de couro forte que fazia a proteção do soldado. Quando vinha essas flechas inflamadas ou com fogo do inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado de se queimar com aquelas flechas inflamadas do inimigo. E da mesma forma, querido, nós temos que entender e tomar isso aqui como exemplo, que Satanás vai lançar flechas inflamadas
sobre a minha vida e sobre a sua vida a todo momento. Ele colocará dúvida na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe, querido, que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo na minha vida e na sua vida. E talvez você se pergunte, irmão Gilson, destruir o quê? Destruir a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus projetos e até o seu ministério. E é por isso que eu e você, nós devemos de nos alimentar da fé e da palavra de Deus e resistir do diabo todo pensamento de incredulidade para as nossas vidas. E Paulo cita também como a quinta armadura no texto que nós lemos, o capacete da salvação. E o que Paulo quis nos falar acerca desse capacete da salvação? Um soldado, ele usava o capacete para proteger o quê? A sua cabeça. Porque se a sua cabeça ela fosse ferida ou atingida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer. Por quê? Porque na maioria das vezes, golpes na cabeça, eles são fatais. Pois a cabeça é que comanda todo o nosso corpo. Então, querido, da mesma forma que esse capacete protegia a cabeça dos soldados romanos, todo cristão precisa proteger seus pensamentos contra as doutrinas falsas, contra as más conversações, as más companhias. Por quê? Porque isso nos afasta da salvação e da vida eterna de Deus. E é isso que ele quer, que a gente entre em conversa fiada, que a gente anda com mal companhia e a que a gente pratique falsas doutrinas contra o nosso Deus. Então, querido, quando você mantém a esperança e a fé na palavra, você se afasta da aparência do mal e crê verdadeiramente no Evangelho. Você está mostrando para o diabo que você crê e confia no Evangelho e em tudo que consta na palavra de Deus. E que você não se apoia na sua própria justiça e nem se deixa influenciar pelas acusações dele, do diabo. Por quê? Você tem certeza e você sabe que você é salvo pela fé e pelo meio da graça de Deus e não pelas suas obras. Então é dessa forma que nós temos que nos posicionar diante de Satanás. E Paulo também fala de uma sexta armadura, que é a espada do Espírito. E o que seria a espada do Espírito para você entender, querido? E aqui precisamos entender uma coisa muito importante, que todas essas armaduras que falamos aqui até agora, elas foram armas de defesas para os soldados romanos e para as nossas vidas. Vamos recapitular no que falamos? Nós falamos de cinto da verdade, couraça da justiça, os nossos pés calçados, escudo da fé, capacete de salvação. Então, todas essas armaduras aqui, elas são armas de defesa. Mas o que é importante aqui, querido, você prestar atenção, essa sexta armadura que a Bíblia cita no texto que lemos de Efésios 6, através de Paulo, que é a espada do Espírito. E o que é a espada? Espada é uma arma de ataque, você concorda comigo? A espada é uma arma de ataque para atacar o inimigo, vencer o inimigo, ferir o inimigo. E o que seria a espada do cristão? A minha espada e a sua espada para lutar contra o inimigo e para ferir o inimigo. A espada que Paulo cita aqui para mim, para você, para nós cristãos, é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir Satanás. Se você depois der uma passadinha no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que nós devemos nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. E como eu e você vamos resistir ao diabo para que ele fuja da gente, para que nós venhamos a derrotar? É justamente através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, querido, se nós resistirmos ao diabo na palavra, para ele não tem saída. Por quê? Porque ele vai ter que bater em retirada da minha vida e da sua vida. Então, querido, a palavra que o Senhor está nos trazendo aqui hoje, de fortalecimento e de fé para nossas vidas, é para dizer para mim e para você, não recue, não desista e nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou.
E nós também, eu e você, nós podemos derrotá-lo praticando a palavra de Deus contra ele. O Senhor, ele venceu todas as tentações e pagou a dívida do meu e do seu pecado na cruz. Para que Jesus fez isso? Para que hoje eu e você tivéssemos autoridade na palavra sobre o nosso inimigo, que é o diabo. Então, meu irmão, você que está aí me ouvindo hoje, basta acreditar e praticar a palavra de Deus com fé. Que se você fizer isso, o inimigo, ele não pode te vencer e nem pode te derrotar. Ele vai ter que bater em retirada da minha e da sua vida. Então, querido, o que estudamos aqui, essas foram as 6 armaduras de Deus para eu e você, para nós lutarmos contra toda a força do mal. E quando Paulo termina nesse texto aqui, nesse capítulo 6, ele diz que devemos orar em todas as ocasiões e também pelos nossos irmãos. E aí, talvez, por que Paulo falou isso? Por que Paulo nos deixou esse estudo, esse recado, esse ensinamento no final desse capítulo 6? Sabe por quê, querido? Porque a oração é que nos capacita a perseverar, a vencer a batalha. Se nós estivermos em oração continuamente, isso vai o quê? Nos capacitar para que nós venhamos a perseverar e vencer qualquer batalha espiritual que se levante contra nós. Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos que a nossa batalha, ela não é contra a carne nem contra sangue. Conforme eu já te falei, a nossa batalha não é contra o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso amigo, ou contra o ser humano. A nossa batalha é contra Satanás e seus anjos. E aí, querido, quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós não damos brecha para Satanás e para o diabo agir sobre as nossas vidas. Porque quando fazemos isso, nós estamos declarando para ele que a nossa batalha não é contra o nosso irmão, contra o nosso familiar ou contra o ser humano, e sim contra ele e os seus anjos. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração na tarde desse domingo, aqui no estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Você pode dizer amém, querido? Então, aí onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, como nós fazemos sempre, nós vamos orar. Para quê? Para que essa palavra seja firmada no meu coração, para que essa palavra seja firmada no meu coração, que nós temos armaduras de Deus para vencer toda batalha espiritual. Só que muitas das vezes nós não colocamos em prática essas ferramentas e essas armaduras por falta de conhecimento da palavra e por falta de um estudo como esse que estamos aplicando aqui hoje. Então, aí onde você estiver, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado por este dia na tua presença, Pai. Muito obrigado por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeste nesse dia de hoje, Pai. Uma palavra esclarecedora, uma palavra, Pai amado, abençoadora, que abriu os nossos olhos, Pai amado, que hoje nós somos uma potência em Ti, Pai. Hoje nós temos ferramentas de sobra para lutar e vencer a Satanás em qualquer ardilagem ou qualquer cilada que ele venha fazer para as nossas vidas. Hoje nós entendemos que vivemos uma batalhas espirituais a todo momento, mas que nós também temos ferramentas espirituais para lutar e derrotar Satanás. Muito obrigado por esta palavra, Pai. Que essa palavra ela faça morada nos nossos corações. Que nós podemos guardar essa palavra em todos os dias das nossas vidas. Que nós em Cristo temos armaduras espirituais para vencer Satanás, independente de qualquer ataque que ele venha nos fazer. Que essa palavra possa também ter ido diretamente aos corações dos teus filhos e que esses corações sejam corações de terra fértil. Que essa palavra caia no coração de cada um querido e querida como uma semente que frutifique a 100 por 1.
e que eles possam entender, Pai amado, essa palavra e que ela venha a ser um divisor de águas na vida de todos esses que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir através das redes sociais. É o que eu te peço nesse momento, Pai, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos deu no dia de hoje? Que estratégia foi essa que o Senhor nos deu com ferramentas e armaduras espirituais para nós usarmos contra Satanás em todas as áreas das nossas vidas? Que você possa ter recebido essa palavra no seu coração como um bálsamo e como um ensinamento para você colocar em prática na sua vida pessoal, na vida da sua família, na vida da sua empresa. E, querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento nos assistindo. Você está mostrando para o Senhor que você está buscando conhecimento, ensinamento, intimidade com Ele, proximidade dEle, para que, através da palavra, você lutar contra toda a astuta do inimigo sobre a sua vida. E, querido, o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de estar investindo esse tempo para aprender a palavra de Deus. Então, eu quero te pedir que você não falte. Todos os domingos, às 16 horas, nós temos um estudo da palavra de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você é nosso convidado. Marque na sua agenda para todos os domingos você estar conosco, estudando a palavra de Deus, para crescer espiritualmente diante do seu Deus. E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que fica ali na rua Ataúba, número 75, em frente ao Mercado Rede Economia, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é nosso convidado nesse domingo a partir das 18h30 e eu não tenho sombra de dúvida que tem uma palavra abençoada e abençoadora para a sua vida e para a sua família, que vai ser um divisor de água para você, para a sua família e para todos aqueles que forem com você no culto de hoje. Amém? Então eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aí. Um beijão no seu coração. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, com toda a sorte de bênção e coisas boas. Você pode dizer amém, querido?